Segundo Tessalonicenses 2, a partir do verso 9. E hoje nós vamos, com a ajuda do Senhor, analisar sobre o amor de Deus em 4 medidas. Claro que quando eu falo 4 medidas, por favor, me entendam. Não estou querendo aqui limitar o amor de Deus em 4 medidas. O amor de Deus, Ele é um amor infinito, como Ele é amor. Nós vamos analisar alguns pontos aqui para verificarmos a grandiosidade do amor de Deus. E também, irmãos, nós vamos ler inicialmente esse texto aqui de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 9, para verificarmos também algo fundamental, que Deus, Ele é amor, mas, irmão, Ele não terá por inocente aqueles que rejeitam este amor. Aqueles que não vivem e permanecem neste amor de Deus, o Pai. Então, ele diz assim, Paulo começa dizendo aqui no versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Irmãos, preste atenção, que nos últimos tempos, nós estamos vivendo o que tem realmente surgido de uma forma emergente no seio das igrejas do Senhor, é a busca por poder, sinais e prodígios. Satanás também ele tem os seus ministros, tem as suas pregações que dá para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas desejam ouvir. Então, aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Claro que no verso 10, a consequência aqui, a sequência é: e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Todo homem, toda mulher que são evangélicos, mas que nunca nasceram de novo, eles estão perecendo porque não desejam ouvir a verdade para serem salvos, porque estes não querem ouvir a verdade, eles, aqui a palavra fala, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Observe aqui, quando um homem e uma mulher não recebe, rejeita o amor da verdade para serem salvos, não acolhem, o próprio Deus enviará a operação do erro para que essas pessoas então creiam ou irão dar crédito à mentira. E aí diz assim a finalidade, verso 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, isto aqui é muito sério. Eu vejo que para a igreja do Senhor é uma advertência vindo do próprio Espírito do Senhor, porque, irmão, o engano está reinando de uma forma muito assustadora. O engano de Satanás, e ele vai usar todo o seu material bélico para nos distrairmos da centralidade da pessoa e da obra de Cristo no Calvário. Então, observa, parece estranho aqui, né? Por este motivo, Deus enviará a operação do erro. Em que sentido? Lembra que ele disse lá em 2 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 3 e 4, dizendo o seguinte: se o nosso evangelho ainda está encoberto, escrevendo para os irmãos Corinto, se o nosso evangelho, aquilo que Cristo é, a pessoa dele, e aquilo que ele realizou no Calvário por amor a nós. Se o nosso evangelho, Cristo crucificado, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos. Existem aqueles crentes incrédulos, os evangélicos, que têm um status, um distintivo muito bonito de evangélico, que fazem as coisas que às vezes nós ficamos impressionados, dizendo o seguinte: este homem, esta mulher é um filho e uma filha de Deus. Olha como trabalha na comunidade. Mas às vezes, irmãos, essa pessoa, ela pensa que de fato está salva. Lê a Bíblia, ora, dá os seus dízimos, mas se não houver um novo nascimento, e para nascer de novo, Paulo diz em 1 Coríntios 15:36, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Irmão, Deus tem um caminho que Ele providenciou para nós chegarmos até Ele, e esse caminho é Cristo. E esse caminho, diz o nosso Senhor em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim, tem que passar por Ele, pela nossa morte junto com Ele, porque, irmãos, há uma justiça de Deus que se revela no Evangelho, e sobre nós já pesa algo que de fato deixa o ser humano totalmente sem paz, que é o pecado. E o pecado, irmãos, ele só é removido quando cremos que nós morremos com Cristo na cruz. Não há outra maneira de sermos libertos do pecado. Não é você aceitando Jesus que você vai ser liberto do pecado. Não é você aceitando Jesus que você vai ser salvo. Isso não existe na Bíblia, aceitar Jesus. Uma pessoa espiritualmente morta, ela não tem condições nenhuma de aceitar a Cristo. Cristo veio não para que o aceitássemos, para que nós crêssemos. Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça. Crer, e eu preciso de estar unido àquilo que está escrito. A palavra na qual eu confesso, professo e creio tem que ser verdade na minha vida. Eu preciso de crer que eu estou morto com Cristo, que eu fui crucificado com Cristo, que Cristo é a minha vida pela ressurreição. Senão não há cristianismo verdadeiro, irmãos. Percebe? Necessariamente nós precisamos de voltar para a palavra e avaliarmos a nossa regeneração sobre aquilo que está escrito. Aquilo que a Bíblia diz a meu respeito é verdade sobre mim? Eu posso então rejeitar essa palavra. Eu posso, irmãos, porque a obra na cruz foi feita por amor, eu posso não acolher o amor da verdade para que eu seja salvo. Então Deus vai enviar a operação do erro, para que a pessoa creia a mentira. Entende? Então, graças ao Senhor por aqueles que já ganharam essa experiência, por aqueles que de fato já creram que morreram e ressuscitaram com Cristo. Esses são filhos de Deus em Cristo e não vai morrer mais. Tem a vida de Cristo. Agora, irmãos, vamos analisar um pouquinho aqui este amor de Deus, que é nosso, que é para a igreja do Senhor, pelo menos em 4 medidas. Eu queria então que nós fôssemos ali para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Vamos ler aqui, vamos encontrar aqui apenas no versículo 18, essas 4 medidas do amor de Deus por cada um de nós. Aqui, irmãos, a partir do versículo 17, nós precisamos de ler o contexto aqui, Ele fala no verso 16 da riqueza da sua glória. Ele fala assim, Efésios 3, verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, irmãos, a glória é Ele é a glória, o Senhor é a glória. Então, o Senhor da glória, a riqueza, porque tudo que envolve a presença dEle, tudo que envolve Ele, é riqueza. Ele é glorioso, Ele é glorioso. Por isso que a riqueza da sua glória vos conceda. É Ele que vai conceder para mim e para você, que nós sejais fortalecidos com poder
mediante o seu Espírito no homem interior, no Espírito que foi regenerado. Agora, o Pai, pelo seu Espírito, começará a fazer acréscimos em nosso espírito de tudo aquilo que Ele é, riqueza da glória. Ele quer nos enriquecer com a sua presença, para que eu e você possamos ser luzeiros do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, verso 16. Então, isso aqui, irmãos, é muito importante e também contundente para nós. Agora, o 17 diz assim: e assim habite Cristo. O que significa habite Cristo? A riqueza da glória é Cristo. Então, assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Como que Ele vai habitar no nosso coração pela fé? Estando vós arraigados, enraizados e alicerçados em amor. Como que Cristo vai habitar e vai crescer e vai se manifestar? É quando nós estamos arraigados e alicerçados em amor. E aí, irmãos, qual que é a finalidade de tudo isso? Verso 18: a fim de poderdes compreender. Irmãos, essa palavra, ela é muito atual e o Espírito insistentemente tem batido para que a gente compreenda pela fé, porque não há outra maneira de compreender as medidas do amor de Deus senão pela fé. Não queira compreender o amor de Deus racionalizando, porque o amor dele é infinito, então tem que ser pela fé. Pela fé nós compreendemos, pela fé nós entendemos também que o universo foi formado pela palavra de Deus, pela fé nós recebemos toda a riqueza da glória, pela fé, irmãos, nós somos salvos mediante a graça, pela fé nós vamos viver neste mundo, o justo vai viver pela fé, e pela fé nós iremos compreender, não apenas sozinho, irmãos, olha o que a Bíblia diz aí, com todos os santos. Qual é, olha a primeira medida, e nós vamos ver cada uma delas aqui se o Pai permitir. Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Sejais tomados, revestidos de toda a plenitude de Deus. Irmão, essa palavra aqui, plenitude, ela quer dizer algo muito interessante para nós. Significa completo, repleto, cheio, pleno, intenso. É a palavra plenitude. Completo, cheio, pleno, intenso. É ser tomado pela presença do nosso Pai Celestial. Ele é nosso Pai, irmãos, Ele tem dividido conosco a sua glória. O Senhor Jesus disse isso lá em João capítulo 17, e eu lhe tenho transmitido a glória que me deste, aquela glória que Ele tinha com o Pai desde a fundação do mundo. Ele era um com o Pai, então Ele desfrutava da glória do Pai, da presença do Pai, então Ele compartilhou tudo isso conosco, irmãos. Tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, pela ressurreição, pela ascensão e glorificação, foi para dispensar a nós. Ele se dispensou para dentro de nós, para que nós então fôssemos tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, com um amor que vai de eternidade a eternidade, desde os céus, Deus, Ele alcançou e alcança todas as profundezas da terra, com a sua compaixão, que vai além, muito além da comparação de que um pai, do amor de um pai pelo seu filho que o ama tanto.
Este amor de Deus é um amor incomparável, que não dá para se comparar, porque Ele é amor. E quando Ele se revela a nós, Ele se revela nos amando, se doando para nós. Irmãos, quando que você viu na história que um amigo deu a sua vida por outro amigo? Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Isto Ele fez por cada um de nós. Então, irmãos, na pessoa de Jesus Cristo, nós descobrimos algo do amor divino, algo porque está especificado aqui em medidas. Se o amor de Deus, todo ele, for derramado em nossos corações, de uma forma que literal, nós não suportaríamos tamanho amor. Então tem que ser pela fé. O amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi outorgado, mas isso é pela fé, recebemos pela fé. Eu creio que eu tenho o amor de Deus o Pai. Agora, este amor, ele tem que ser desenvolvido, tem que ser exercitado. E na medida que ele vai, de fato, sendo exercitado, eu vou crescendo no amor do Pai. Eu vou crescendo em santidade. Este amor nos completa, este amor nos sara, este amor nos deixa totalmente curados. Este amor tira de nós todo tipo de ciúme, de angústia, de insegurança. Este amor nos torna seguros, porque é o amor de Deus, não é o nosso amor humano, o amor almático, o amor de afetos, mas é um amor incondicional, um amor ágape, um amor que é amor. A fonte de todo amor é Deus, porque Deus, de fato, Ele é amor. E esse amor, ele continua, irmãos, além da nossa compreensão. Se quisermos realmente conhecer o amor de Cristo, devemos ir ao Calvário, porque a cruz, ela revela o quão maravilhoso é o amor de Deus por mim e por você. Deus o Pai lhe aceitou, porque o Filho se entregou por amor a nós, voluntariamente. Sabe por que Cristo sofreu tudo aquilo lá na cruz? Primeiro, para cumprir a vontade do Pai. Em segundo lugar, irmão, porque estava proposto para o Filho uma alegria. Ele suportou o opróbrio, tudo em troca de uma alegria que lhe estava proposta. E esta alegria que o Pai propôs para ele era a igreja. Olha só que interessante, o Pai desejava ter uma família com muitos filhos. Hebreus 2:10, conduzindo muitos filhos à glória. Agora, o Pai propôs para o filho, já que voluntariamente você decidiu ir para buscar as ovelhas perdidas da minha casa, porque Cristo veio preparar uma casa para Deus. Nós somos casa de Deus, habitação de Deus no Espírito. Ao mesmo tempo, o Pai concedeu ao Filho uma noiva para ele. O maior presente que o Pai criou para o Filho foi o homem, mas o homem caiu em pecado. Mas Ele mesmo veio para restaurar este homem, para regenerar, para tirar todo o entulho pecaminoso que Satanás havia introduzido no homem. Cristo tirou o pecado de nós e agora Ele pode vir habitar dentro de nós, nos concedendo vida, alegria, prazer, gozo. Toda a satisfação está na pessoa de Cristo. E o Filho tem um desejo profundo de cada dia mais se deleitar em seus amados filhos, na sua noiva. Porque o Filho, antes de o Pai criar todas as coisas, inclusive o homem, para que ele tivesse relacionamento, o Filho era o amado do Pai. Então, o Pai amava o Filho, e o Filho respondia ao amor do Pai, mas o Filho precisava de algo para que ele então pudesse depositar o seu amor. O Filho não tinha um amado, como o Pai amava o Filho. Então, irmãos, o Filho,
O pai se deleitava no filho e o filho respondia. Mas chegou um tempo em que, de toda a criação de Deus, que Deus teve um carinho. Deus, Ele não apenas falou com a sua palavra, quando Ele formou o homem, Ele trabalhou no homem, Ele colocou as suas mãos no homem e fez do pó da terra um homem, aquele bonecão de barro. E depois Deus soprou ali nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. E o propósito do Pai era habitar dentro do homem. Então ali em Adão começou a nossa história. Nós começamos inocente. Toda criança começa inocente. Ela não pode responder por si própria, como Adão. Mas, queridos, isso não bastava para Deus. E Deus não queria criar robôs. Deus queria pessoas para Ele se relacionar com aquelas pessoas. Não é assim? Então, o que Deus fez? Deus tinha que testar o homem. Deus tinha o Éden, Deus criou um jardim no Éden e colocou nele o homem. Éden significa prazer de Deus. E Deus criou o jardim e colocou no seu jardim, ali fechado, o homem. Então o homem desfrutava do prazer de Deus. Não tinha entrado pecado no mundo ainda. Mas, irmãos, Deus então havia criado as árvores, muitas árvores com frutos deliciosos, não tinha nenhum tipo de erva daninha, de ferrugem, era uma criação perfeita de Deus o Pai. Todas as árvores produziam frutos maravilhosos. Então Deus também criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse para o homem, olha aqui, vocês podem comer do fruto de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, vocês certamente irão morrer. Agora, por que fala que Deus não criou a árvore da vida? Ela estava ali no jardim de Deus, porque aquela árvore é uma árvore incriada, é uma figura de Cristo. Deus não pode criar a árvore da vida, ela já existia. Então, se Deus colocou o jardim, Deus colocou ali uma figura do Filho, não que Deus criou aquela árvore, ela foi plantada ali, ela foi colocada no jardim do Éden, ou no Éden. Então, para que o homem optasse voluntariamente para comer do fruto da árvore da vida. Irmão, sabe por quê? Porque Deus é amor. Quando Deus criou Adão, Deus o amou, porque Ele também estava prefigurando Cristo. Irmãos, Deus o amou de uma forma muito profunda, que vinha na viração do dia ter comunhão com Adão, todas as tardes. E todo ser humano, deixa eu enfatizar novamente aqui, todo ser humano, sem a vida de Cristo, principalmente no entardecer, muitos têm uma nostalgia, têm uma lembrança, têm uma saudade que eles não sabem do que é. É da comunhão com Deus o Pai. Naquele instante, irmãos, Deus vinha para ter uma comunhão com Adão. E Adão falava com Deus e Deus falava com Adão. Era muito gostoso, mas Deus desejava, porque Deus amava tanto Adão, que Deus não estava suportando mais viver ao lado de Adão, vir ter comunhão com ele. Deus queria habitar dentro de Adão, e não havia essa possibilidade, porque enquanto Adão voluntariamente não apanhasse do fruto da árvore da vida e comesse, se Adão, ao invés de comer do fruto da árvore do bem e do mal, comesse da árvore da vida, a vida de Deus iria para dentro de Adão. E hoje nós não teríamos esse sofrimento que nós temos hoje, irmãos. Tantas tragédias. O mundo habitaria justiça, reinaria justiça. Ele certamente prenderia Satanás de uma vez por todas, ou mesmo destruiria por causa dos seus, mas o pecado entrou no mundo. Então Deus já começou a fazer anúncios daquele que viria, para resgatar, para que então pudesse habitar dentro de nós. Isso foi tão maravilhoso, irmãos, porque a obra no Calvário faz exatamente isso.
Porque quando um homem e mulher crê naquele sacrifício bendito na cruz, ele tem a vida de Deus não ao seu lado, mas agora dentro de si. Já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive dentro de mim. Percebe o quanto que Ele nos ama, irmãos? Ele nos ama tanto que é insuportável para Ele viver ao nosso lado. Ele tem que morar dentro daquele que Ele regenerou, para viver numa íntima comunhão com Ele. Ele nos ama tanto, então Ele deseja estar junto conosco, né? Então, amados, esse texto aqui é maravilhoso. Então nós vamos analisar aqui, irmãos, alguns aspectos fundamentais sobre essas 4 medidas do amor de Deus. Agora, a dimensão do amor de Deus vai muito além do que nós podemos imaginar. Aquela palavra em 1 João 3,1, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Essa palavra grande amor é uma palavra indefinida ali no original. Não dá para definir o grande amor de Deus. Ele é tão grande, Ele é tão grande. Então, todo o amor de Deus. Então aqui temos uma lição para nós, irmãos. Como nós sabemos que o amor de Deus ele é grande, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. E agora não para aqui, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, qual é a lição que o Pai quer que nós saibamos deste versículo aqui? Ele quer que nós saibamos que todo o seu amor foi derramado, foi colocado em Cristo, e Ele entregou Cristo para cada um de nós. Então, Deus entregou todo o seu amor, Deus se entregou por nós. É um amor completo, pleno, absoluto, incondicional. É um amor que, se a gente parar para pensar, irmãos, não dá para rejeitarmos este amor, para resistirmos este amor. E agora é muito triste saber que ainda há pessoas que não fazem caso deste amor de Deus. Ele entregou tudo, se entregando por nós. Quando Ele nos amou, não foi uma medida, irmãos, é um amor ilimitado, é um amor sem medidas. Ele amou, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Irmão, se você rogar o Espírito Santo para que Ele revele o tamanho deste amor, você ficará encantado, porque isso vai trazer uma alegria para o coração, uma certeza, uma segurança de que você é amado pelo Senhor, e que Ele te ama e continua te amando e te amará por toda a eternidade, porque o amor de Deus não muda, não cessa. O amor de Deus jamais acaba, porque é um amor eterno. Por isso que com o amor eterno Ele nos amou, com benignidade Ele nos atraiu lá naquela cruz. Você não pode dizer que, cuidado com essas pregações, se não for pelo amor, vai pela dor. Nunca é pela dor, irmão, é sempre por amor, por amor. Porque quando envolve dor, o sentido aqui é que verdadeiramente o homem tem até uma predisposição para ir a Ele por causa da dor. Então, por causa da minha dor eu fui a Ele. Não é, irmão, por causa do amor dEle, Ele veio a você na sua dor. Mas o que nos alcançou é o amor de Deus, o amor do Pai. E é tão gostoso quando nós lemos, por exemplo, abra comigo aqui, em Deuteronômio capítulo 14, Deuteronômio capítulo 14, vamos ler aqui o versículo 1 e 2, irmãos, que texto maravilhoso, que texto lindo, que diz assim, observa aqui, irmão, que coisa maravilhosa: filhos sois do Senhor vosso Deus. Irmãos, a palavra ela é muito atual, então isso é para nós nos apropriarmos e nunca esquecermos que filhos somos do Senhor nosso Deus. E aqui, olha o versículo 2, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra,
para lhe serdes seu povo próprio. Próprio aqui o sentido também é um povo especial. Antes nós não éramos, mas hoje na pessoa de Cristo nós somos. Irmãos, quantos povos estão sobre a face da terra, quantas nações. Do meio dessas nações, do meio desses povos, Ele separou eu e você para crermos em Cristo. Olha o tamanho do nosso privilégio, irmãos. Que coisa mais linda. Será que nós conseguimos enxergar isso? Irmãos, como que nós contemplamos então a altura deste amor? Eu disse para vocês aqui, quero reiterar, para a gente compreender o amor de Deus, temos que olhar para o Calvário. No Calvário, no topo da cruz, nós vemos a altura do amor de Deus. Quando nós olhamos para baixo da cruz, nós vemos a profundidade do amor de Deus. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz por amor a cada um de nós. Isto é tão maravilhoso. E nos braços do Senhor Jesus Cristo, nós vemos ali a largura deste amor. Seus braços ali na cruz, né? Para nós vamos ver o comprimento deste amor. Então, queridos, guarde bem isso aqui. Até vou citar para vocês o texto. Uma vez que você está em Cristo Jesus, Ele é a nossa vida, é a vida, não a nossa vida da alma, Ele é a nossa vida eterna. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Agora, irmãos, tem um versículo lá em Lucas capítulo 20, versículo 36, muito interessante. Vamos dar uma olhada nele bem rapidinho, para nós avançarmos aqui. Lucas 20, 36, aqui vai trazer para nós uma revelação. Quando nós estamos nele, irmãos, nós somos filhos eternos, porque nós somos filhos da ressurreição. Diz assim a palavra, Lucas 20, verso 36, o contexto aqui, Jesus está tratando com os saduceus que não criam na ressurreição. Eles perguntaram para Jesus, se uma mulher morrer, ela casou, quer dizer, por exemplo, se uma mulher está casada e o marido dela morre, ela não gerou filhos, depois o seu irmão vem em casa, também não gerou filhos, foi 7 irmãos, lá na glória de quem que ela vai ser esposa? Do primeiro, do segundo, do terceiro? Não, vai ser esposa de ninguém. Lá na glória, irmãos, não vai ter casamento, ninguém vai se dar em casamento. Casamento é até que a morte os separe, porque a alegria que nós vamos ter por contemplar o Senhor, a majestade, contemplar a beleza da sua majestade, da sua santidade, irmãos, a palavra fala que na presença dele há plenitude de alegria e na sua direita delícias perpetuamente. Então nós não vamos ter tempo para desfrutar de outra coisa a não ser o Senhor. Vamos só adorar e conhecê-lo, louvar e conhecê-lo. Qual é o nosso serviço lá, irmãos? Adorar e conhecê-lo, ele vai se revelando, nós vamos adorando. Irmãos, é uma eternidade, não vamos conhecê-lo na sua totalidade, porque não vai ter mais dor, mais tristeza, o sol não vai se pôr, porque o Cordeiro, Ele é o nosso sol, a nossa lâmpada, e essa lâmpada nunca vai se apagar. É maravilhoso demais, irmãos. E aqui, o verso 36 do capítulo 20 de Lucas diz assim, eu vou ler o 35 também, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Por quê? Olha o 36, pois não podem mais morrer, irmãos, nós não vamos morrer mais, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Filhos eternos do Pai, nós não, como diz a palavra aqui, nós não podemos mais morrer. É uma vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos, a medida do amor do Pai, essas 4 medidas que vamos analisar aqui, se der tempo, vai falar exatamente isto. Resumidamente falando, é da plenitude de Deus em nós. Porque aquele texto lá,
além de falar da plenitude de Deus, fala também da unidade das medidas que são, em primeiro lugar, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade, as quais têm um significado grandioso que somente o Senhor, com a sua imensa capacidade, pode revelar o seu significado e a sua importância nas nossas vidas, para nós entendermos verdadeiramente que só o Senhor é Deus. Ele é incomparável, inigualável, Ele é magnífico, que só Ele é Deus, que até aqui Ele tem nos sustentado, que Ele nos ama incondicionalmente e que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e todas as nossas vitórias, porque nós não vamos ter derrotas, irmãos, ainda que seja uma aparente derrota, vai ser vitória. Em todas as nossas vitórias foi por consequência do amor dele por nós. Às vezes nós pensamos assim: puxa vida, eu perdi tanto aqui, isso para você foi uma vitória. Porque, irmãos, a palavra fala em Romanos 8, versículo 37, a Bíblia diz assim, olha que interessante, que, vamos lá para esse texto, quero que vocês acompanhem comigo, para fixar esses versículos em nossa mente. Romanos 8, versículo 37, diz assim a palavra: até nisto nós seremos vencedores, mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Se não há o amor de Deus em nós, Ele nos amando, nós nunca poderíamos ser vencedores. Então, Romanos 8,37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, agora, por meio, não é que você é vitorioso, é vitorioso, mas por meio daquele que nos amou. Então, porque Ele nos amou, Ele nos faz vitoriosos. Isso é tão maravilhoso. Agora, irmãos, vocês se lembram que em Mateus 28:20, Jesus disse assim: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está no nosso barco, Ele habita em nós. Nosso corpo é habitação de Deus. Agora, Ele estaria conosco todos os dias. Então você nunca tenha dúvida. Seja qualquer tipo de aflição, tribulação, dor que você passar, primeiro, que não vai estar acima das tuas forças. Em segundo lugar, Ele nunca irá lhe abandonar. Ele vai estar sempre contigo todos os dias, até a consumação do século. Consumou todos os séculos, não tem mais necessidade, porque você vai estar com Ele, contemplando o Senhor, viver uma vida de uma união perfeita com Ele, né? E agora, para este mundo aqui, Ele encorajou muito seus discípulos e também nos encoraja, porque, irmãos, doravante nós vamos ver muitas coisas terríveis, muitas coisas que irão nos assombrar, mas, irmãos, eu faço aqui um encorajamento para que os irmãos busquem diante do Senhor intimidade com Ele, relacionar com Ele, para que então o reflexo da glória dEle possa inundar o nosso ser. Isso vai trazer segurança para nós, porque Jesus ele foi muito cauteloso, orientando os seus discípulos sobre as aflições que passaríamos neste mundo. Vamos abrir lá em João capítulo 16, versículo 32 e 33. Aqui, irmãos, tem algo fundamental para o nosso coração, porque Jesus aqui estava indo para a glória, estava despedindo dos seus discípulos, né? Então Ele faz para nós aqui uma exortação maravilhosa, trazendo para nós toda a segurança, como trouxe para os seus discípulos, e eles compreenderam. Olha só o que Ele disse aqui no versículo 32, Ele sempre está encorajando os discípulos a crerem. Queridos, eu estou indo, mas vou voltar pela fé no coração de vocês. Olha o 32, eis que vem a hora e é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo.
Então, isso aqui, irmãos, o que trazia segurança para o coração de Jesus, o homem perfeito, era que ele tinha essa confiança, essa convicção de que o Pai estava com ele. E aí ele vai dizer para nós no verso 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ou em outras palavras, lembra quando Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Então, em que Paulo imitava a Cristo? Primeiro aspecto, relacional. Jesus se relacionava com o Pai, isso trazia para ele segurança. Olha, quando eu for para a cruz, vocês serão dispersos, vão para casa de vocês, e eu vou estar só, mas eu não vou estar só, aquele que me enviou está comigo. Agora, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês estão, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeiro ele nos concede a paz, e depois a sua companhia no meio de todas essas aflições. Puxa vida, mas vai ter momentos que nós vamos enfrentar, se Jesus não voltar antes, cada um de nós teremos que enfrentar a morte. Você já parou para pensar? Você está preparado para enfrentar a morte, irmão? Se a morte vier hoje, na sua vida, você está preparado para enfrentar a morte? Como que nós podemos enfrentar a morte com toda segurança? Em primeiro lugar, você precisa de crer que ali na cruz do Calvário houve uma promessa do profeta Isaías, Isaías 25, versículo 8. Vamos ler esse texto? Traz segurança para nós, irmãos. Interessantíssimo. Isaías 25, versículo 8. Aqui, irmãos, vai mostrar para nós o que aconteceu ali naquela cruz. Veja só, versículo 8, Isaías 25, verso 8, que diz assim: tragará, essa palavra tragar, engolir a morte. Essa palavra tragar significa destruir a morte, é o sentido hebraico aqui. Então, ele tragará a morte. Olha aqui, irmão, que coisa linda. Jesus, na cruz, ele tragará a morte para sempre. E assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, a desonra do seu povo, porque o Senhor falou. Ele falou, irmãos, ele falou que tragaria, engoliria, acabaria, que ele destruiria a morte de nós. Por quê, irmão? Isso se cumpriu, Hebreus 2, 14 e 15, que ali na cruz ele não apenas destruiu a morte, mas também aquele que tem o poder da morte, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele tirou a morte para sempre, nos fez livres em Cristo Jesus. Então, irmãos, deixa aqui eu analisar em rápidas palavras, nós não vamos ter tempo para ver essas medidas do amor de Deus, para a gente ter um pouquinho de noção do que isso significa. Primeiro começa com largura, com todos os santos. Largura do amor de Deus, o que implica aqui, irmãos? Em grego, essa palavra aqui corresponde a largura, aparece só em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Em Apocalipse 21, 16 também, que vai aparecer ali, superfície da terra. E a largura, e a palavra ali para largura de Cristo aqui é platus, no grego. Platus é a palavra largura da terra. O Oriente está infinitamente distante do Ocidente, para mostrar a largura do amor de Deus. Então, é para todas as nações. Percebe? Porque o amor de Deus não é em acepção de pessoas, foi dado para todos, oferecido a todos, a largura do amor de Deus. Agora, isso é muito significativo, muito simbólico, porque é um amor muito grande, um amor que pega os quatro cantos da terra,
todas as nações ouvirão o Evangelho. Quando todas as nações ouviram o Evangelho, então ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque não tem mais nada para poder fazer. Ouviram, uns rejeitaram, não tem essa questão, temos que insistir, não. Quando o Evangelho estiver pregado em 4 cantos da terra, o Evangelho, não é simplesmente aqui ensinos da Bíblia, né? Conhecer a Bíblia. Se você não conhecer o Evangelho, você não vai crer no Evangelho. Então a palavra é muito clara, quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, muitos até afirmam, não, o Evangelho foi pregado nos 4 cantos da terra. Não foi. Tem muitos lugares aqui no Brasil que o Evangelho não foi pregado. Em muitas comunidades evangélicas, o Evangelho nunca foi pregado. Prega-se que Jesus morreu no seu lugar para você ser salvo, mas que você morreu com Cristo, não prega. Tanto é que quando a gente vai fazer algumas viagens, muitas vezes líderes vieram nos procurar dizendo o seguinte: nós nunca ouvimos isto, isso nunca foi pregado para nós. E por que não pregam? Porque Deus não revelou, porque a pessoa não buscou. Porque hoje em dia, irmãos, ministério pastoral se tornou profissão e não função, entende? E hoje a maioria dos pregadores estão preocupados em lançar para as pessoas palavras da Bíblia, mensagens agradáveis, que fazem bem para os ouvidos, que massageiam o ego. Mas o que Deus pediu para que nós pregássemos por amor aos pecadores é Cristo e a cruz. Que Ele não apenas morreu, mas que você também morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Este é o Evangelho, e este Evangelho ainda não foi pregado nos 4 cantos da terra. Quando for pregado, certamente virá o fim, porque eles ouviram a verdade da palavra de Deus. Agora, irmãos, a largura do amor de Deus, escute com bastante cuidado, ela atinge todas as nações, atinge todos os homens, todas as mulheres, todos os idosos, todos os adolescentes, todas as crianças, a largura deste amor e de todas as épocas. Como é que nós sabemos disso? Porque o amor de Deus, ele não tem limites. Então, diz lá em João 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso é maravilhoso. Então, queridos, e no meio de todas essas nações, o Senhor em cada localidade, Ele tem o seu testemunho. E esse testemunho chama-se o seu aprisco, que vai passar pela porta, para entrar na vida do Senhor Jesus. Vamos abrir aqui em Miqueias, capítulo 2, muito interessante aqui, irmãos. Esse texto ele é tão lindo, tão precioso, Miqueias 2, versículo 12 e 13, é muito interessante. Então a palavra ela diz assim, Miqueias 2, 12 e 13, Miqueias 2, 12 e 13, a palavra fala assim: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, polueis todos juntos, aqui a ideia aqui de aprisco, todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Agora, olha que lindo, irmão, verso 13, subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente, para conduzir as suas ovelhas. Agora aqui, irmão, no verso 13, entrarão pela porta e sairão dela. Em João 10, 9, Jesus disse assim: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim, entrará, morreu, sairá, ressurreição, e achará pastagens. Irmãos, ele não apenas
morreu numa cruz, nos incluiu na sua morte e ressurreição, mas agora Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que vai adiante de nós. Eu fico tão triste quando eu vejo assim, nossa, lá o pastor Cláudio é o meu pastor. Para com isso, irmãos. Nós somos simplesmente ovelhas guias que aponta para o pastor, entende? Que é Cristo. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, por amor às ovelhas. E o cuidado dele é tão grande que diz aqui que o seu rei irá diante deles. Irmãos, quando que na história da humanidade tem um rei que vai adiante do seu povo, e o povo tudo atrás? Não vai. Porque muitos não seguirão aquele rei, porque de alguma forma vão encontrar nele algum defeito, que farão com que seja abominável. Mas esse rei aqui, aqueles que creram nele, o Senhor vai conduzir as suas ovelhas, ele vai adiante, o seu rei vai adiante delas, com as mãos furadas, os pés furados, o corpo todo machucado, mas ele vai conduzir o seu rebanho cada dia mais ao encontro do nosso Deus e Pai, né? Para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Outra palavra lá, em Efésios 3,18, é o comprimento. No original é mecos, de onde temos a palavra macros, que é a mesma palavra, que é comprimento. Agora, irmãos, qual é o comprimento de Cristo? Qual é o comprimento de Cristo? Comprimento, irmãos, aqui nos vem à mente a escada de Jacó, que unia o céu com a terra, né? O comprimento de Cristo, unia o céu e os dois extremos do universo. Esse é o comprimento de Cristo. A presença dele, a glória dele enche terra, céus e mar, enche todo este universo, enche. Então isso fala do comprimento. E o comprimento de Cristo, irmãos, religa a distância maior. Olha que interessante, unindo a santidade excelsa do nosso amado Pai Celestial, que é inacessível, com o negrume mais denso da nossa pecaminosidade. Então, com efeito, Cristo uniu o céu com a terra. Ele foi aquela visão de Jacó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Abram lá para a gente ter uma ideia. Em Gênesis 28, verso 12. Gênesis 28, versículo 12. Quando Jacó teve aquele sonho, vocês se recordam, né? Aqui no versículo 12. Olha que interessante, irmãos. Aqui fala do comprimento de Cristo, que diz assim a palavra. Aqui é Jacó sonhando, né, que ele teve aquela visão da escada. Olha só que interessante. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Esse é o comprimento de Cristo. Cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora, olha o 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E nós somos a descendência de Jacó. Nós já temos essa terra dentro de nós, que é a terra de Canaã, que é a plenitude de Cristo. Nós temos ela. Percebe aqui, irmãos? Então aqui, irmãos, vamos agora interpretar essa escada. Eis a porta, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. Irmãos, que escada que é essa? Vamos abrir em João 1, versículo 51. Aqui João está se referindo àquele sonho de Jacó, e nós vamos identificar aqui quem é essa escada. Disse assim, é João, Evangelho 1, versículo 51, que diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto,
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então essa escada é o próprio Cristo. Cristo trouxe os céus à terra. Quando ele realizou a obra no Calvário, ele foi crucificado, morto. Quando ele ressuscitou, ele nos levou, nós, para o céu, para a glória. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Porque, irmãos, Efésios 2,6 vai dizer exatamente isso. Cristo é essa escada que une os céus à terra. O Verbo se fez carne e trouxe os céus para a terra. Trouxe Deus para nós e na sua ressurreição nos levou nós para Deus. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que lindo, irmãos, é isso. Então, isso aqui fala do cumprimento de Cristo. Tem mais uma palavra lá que é a profundidade. O que é a profundidade do amor de Cristo? No grego é batos, B-A-T-H-O-S. É batos, que significa profundidade, ou seja, extensão, e tem uma raiz ali que significa mistério. Por quê, irmão? Por que mistério? É um mistério a ser desvendado, um mistério que Deus quer revelar. Mas nós iremos levar a eternidade inteira para descobrir esse mistério, essa profundidade do amor de Deus, porque ela não tem fim. O amor de Deus ele é tão profundo que ele é inescrutável, ele é insondável, é muito profundo, né? Então, para descobrir a profundidade de Cristo, temos que entrar nas profundezas do seu tenro coração, e no seu tenro coração, onde cabem todos os homens que nele crêem. Como é que nós vamos conhecer o coração deles, né? Ali são os homens de todas as cores, de todas as raças, de todas as etnias, né? Qualquer que seja a sua condição, ali estão eles lavados por seu sangue precioso, selados com o Espírito Santo da promessa e amparados no amor do Pai. Quer ver que coisa mais interessante? Fala sobre esse selo, 2 Coríntios 1, 22 e 23. Aqui, irmãos, vai mostrar que fomos selados, estamos seguros no amor do Pai. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha que coisa mais linda, irmãos. Diz assim a palavra. Mas, 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu a garantia, o penhor do Espírito em nosso coração, para sempre. Jesus disse lá em João 14,16, o Espírito Santo que eu vou enviar da parte do Pai, estarão com vocês para sempre. Este é o selo. Então, se é para sempre, fomos selados. O Espírito Santo nos selou, confirmando que nós pertencemos a Ele, somos do Senhor. Então, irmãos, não temos que temer mais nada. Cristo é a nossa vida, somos filhos eternos e amados do Pai, selados com o Espírito Santo da promessa. Então, isso, como é que você vai compreender essa profundidade do amor de Cristo? Não tem jeito de compreender isso, irmãos. É muito grande, é muito enriquecedor, né? Agora, irmãos, a última palavrinha que aparece lá em Efésios 3,18, qual é a altura de Cristo? A altura do amor de Cristo. No original, essa palavra para altura é upsus, é H-U-P-S-O-S, upsus. O que upsus significa? Altura, significa céu, significa dignidade, iminência, que é o mesmo que proeminência, e significa altitude também. Olha como Nosso Senhor ele é completo, né? Significa tudo isso. Agora, queridos, essa palavra ela vai aparecer em Lucas 1, versículo 78. Vamos lá, para conhecermos a altura deste amor aqui. Altura, Lucas 1, verso 78. Aqui vai mostrar, graças ao Senhor,
que temos aqui um pouquinho de relance para conhecermos um pouquinho desta altura do amor de Deus. Porque a palavra upsos, no grego, também significa altura, que diz assim, olha o 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ou seja, aqui alturas, se você ler alturas, o céu desceu, não, o amor de Deus, a altura deste amor nos visitou e inundou o nosso coração com seu amor. O sol da justiça, nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ô irmão, percebe? Então aqui, esse versículo aqui, para alumiar, lembra quando o Senhor Jesus, antes de ir para a glória, Lucas 24, 45, ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras, ou seja, ele iluminou o seu entendimento. A altura nos visitou, é este amor aqui, né? Então, ela aparece aqui em Lucas 24, 49, e a palavra altura também, do amor de Deus, significa dignidade. Eu quero que vocês acompanhem comigo, lá em Tiago 1, versículo 9, vai aparecer essa palavra dignidade. Tiago 1, versículo 9, aqui, ele diz assim, irmãos, quando a gente compreende este amor de Cristo em nós, a altura deste amor, que também é a dignidade, a gente compreende muitas coisas, que todos os méritos são dele, não são nossos. Olha só, Tiago 1,9, o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, em que você tem que gloriar aqui? Glorie-se na altura do amor de Cristo por você. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Está vendo, irmãos, que coisa mais linda aqui? Então, amados, Cristo está hoje glorificado no céu, mas os seus pés estão sobre a terra. E Ele caminha sobre ela por meio da igreja. Agora, irmãos, para você compreender, irmãos, esse versículo 18, o amor de Deus, que está em Cristo, a sua comprimento, altura, profundidade e altura, você tem que ter como pano de fundo o Salmo 103. O Salmo 103 vai falar dessas 4 dimensões do amor de Deus. Eu não vou ter tempo aqui para a gente localizar cada uma delas, né? Mas se você ler o Salmo 103, pedindo a luz do Senhor, do Espírito, você irá compreender de uma forma tão profunda o comprimento, a profundidade, a altura e a largura deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, que não dá para a gente medir. Mas, irmãos, uma coisa que é importante, Ele irá dispensar cada vez mais quando nós estamos juntos, quando vós estáis arraigados e alicerçados em amor. Então Ele vai começar a dispensar a cada um de nós, porque individualmente isso é muito para uma pessoa apenas. Por isso que é a igreja. Na igreja Ele dispensa o seu amor em comprimento, em profundidade, em altura e largura, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu, de abrirmos as Escrituras, de refletir naquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu sabedoria, inteligência e entendimento a cada um de nós, para compreendermos as Escrituras. E agora, Pai, nos ensina como desfrutar deste Teu amor, que é tão grande, incompreensível. Leva-nos, ó Pai, para experiências mais profundas com o Senhor. Entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra que foi ministrada, para que ela não volte vazia, mas que faça aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. E em Cristo nós oramos.